Fala aí, galera! Estamos começando mais um Globo TechCast, um podcast produzido pela área de tecnologia aqui da Globo. Eu sou o Paulo Tespes, trabalho aqui na área de estratégia e tecnologia também, e hoje também estamos com um episódio super especial aqui em parceria com o Comitê de Diversidade de FJI, que, para quem não sabe, significa Finanças, Jurídico e Infraestrutura, que é uma área aqui da Globo também. Antes da gente, né, apresentar quem está aqui nesse papo maravilhoso, vou fazer aqui minha autodescrição, que eu sou um homem negro, tenho um cabelo curto, um black power meio curtinho, tenho uma mecha loura na frente, tô com uma camisa preta, escrito Globo TechCast, e no fundo, um fundo azul com alguns hexágonos cinzas, e essa que é a minha autodescrição. E agora, gente, vamos conhecer os nossos amigos que estão aqui do Comitê da Diversidade. Com vocês, Nick e Denilson. Olá pessoal, sou Denilson Almeida, sou coordenador de operações aqui da Globo, Operações Prediais. Sou homem branco, cabelo e olhos escuros, hoje estou com camisa marrom e com a cordinha do orgulho LGBT aqui da empresa. Olá, gente, eu sou o Nick, sou analista de planejamento financeiro e negócio aqui na Globo. Sou um homem branco, vestindo uma camisa preta polo, tenho cabelo preto, um pouco cacheadinho, e tô com um fundo azul com uns blocos cinzas aqui. Isso aí, certinho. E, gente, para quem não sabe, o Comitê de Diversidade aqui de FJI, ele vem trabalhando com 4 pilares, né? O pilar das mulheres, da pessoa com deficiência, de pessoas negras e também da comunidade LGBTQIA+, que inclusive é a nossa pauta, é o nosso tema para a nossa conversa de hoje, não é mesmo? E inclusive do da Negritude, eu participei da última, né? Que foi um papo super legal com o Dolfiló que a gente teve. Os outros episódios também estão maravilhosos. Então, se você não viu, vale a pena você acompanhar também. E também, para quem não sabe, uma das ações bem legais que tem aqui dentro do Comitê da Diversidade de FJI é que a gente tem uma conta, né, nas redes sociais, né, para os colaboradores, onde a gente engaja, né, os colaboradores falando sobre questões da diversidade, né, sobre desses pilares. E uma ação muito legal que aconteceu esses dias foi justamente que a gente fez uma enquete, né, a gente colocou lá para saber se as pessoas sabiam o que significa cada letra do, enfim, do símbolo LGBTQIA+, né? Porque muita gente sabe que é LGBTQIA+, mas poucas pessoas sabem exatamente do que significa cada letrinha daquela, né? Então essa é uma das ações muito legais que a gente faz dentro do nosso Comitê da Diversidade. E hoje, para a gente falar aqui do nosso Comitê da Diversidade, aqui de FJI, a gente também está com dois convidados muito legais, né? Super especiais para trazer esse papo mais gostoso aqui para a gente. Então vamos começar aqui falando com a Renata e ela fazendo sua autodescrição também. Bom, pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Santaroni, eu sou coordenadora da área de locações e licenciamento de externos e eventos aqui na Globo. Eu sou uma mulher branca, tenho 31 anos. Hoje eu tenho mais ou menos 1,50, um pouquinho mais que isso, então eu tô com um saltinho aqui preto. Tô com uma calça preta, uma blusa e um casaco preto também para facilitar aqui a autodescrição, né? E tô agora com cabelos castanhos curtos, porque semana passada teve a ação de doação de cabelo pro Outubro Rosa, eu participei, foi muito legal aqui na Globo. Então é isso. Ah, que Aqui pra maravilha. colaborar. Cortou? O seu cabelo era grandão? Era, tipo aqui. Era grandão. Meu Deus, então uma nova vida, Legal. né? Boa. Uma Bem nova legal. fase. E com a gente também aqui remotamente, temos o nosso querido amigo Hayley. Olá, gente, bom dia. Sou Heiler Peixoto, sou jornalista, trabalho aqui na Globo já faz uns 2 anos e, bom, falando da minha autodescrição, né, eu sou um homem negro, careca, tô com uma camisa branca, com um casaco jeans e o meu fundo é um template, basicamente. Eu tô Arrasou. remoto. Arrasou, amigo. Sucesso. Então vamos começar aqui o nosso papo, né? Antes, né, da gente trazer essas questões mais profundas, eu queria primeiro entender aqui como é que é a carreira de cada um, como é que funcionou, como é que a gente chegou até aqui nesse momento que a gente está, né?
Então acho que a gente pode começar por quê? Nick, conta pra gente. Como é que você chegou até aqui? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom, eu tenho um aninho de Globo apenas. Um ano também de morador Rio. Eu venho de uma cidade do interior do Rio, de Campos. E foi lá que eu iniciei e fiz minha carreira para poder estar aqui. Então, eu sou formado em administração e logística portuária. Eu trabalhava numa empresa offshore e foi lá que eu fiz a minha carreira. Então, sempre trabalhei na área financeira como analista de performance, enfim, mas sempre na parte financeira. É, E aí, passei, acho que foram 5 anos nessa empresa anterior, quando eu tomei a decisão de sair da cidade e botei na minha cabeça que era a Globo que eu queria e eu fui atrás disso e cheguei aqui. Aí sim. Inclusive, cheguei aqui há um ano atrás como analista pleno e ontem fui promovido a analista sênior. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Muito bom. É isso. São coisas que brilham a gente sabe o que a gente constrói para estar aqui. Nem sempre o espaço, quase sempre o espaço não é confortável, não é fácil, mas é isso. Ah, maravilha, então. E Renata, você, Vamos lá. conta aqui pra gente. O que aconteceu pra você chegar aqui nesse ponto aqui conosco? Tá bem. Bom, eu gosto muito de aprender, né? Gosto muito de estudar, então eu tenho um pupurri de formações aí acadêmicas, mas que compõem a pessoa que eu sou hoje, né? Acho que todo conhecimento que a gente adquire, seja para um objetivo profissional ou não, acabam construindo a profissional que eu sou e que nós somos. E aí eu iniciei, na verdade, num técnico em turismo, hospitalidade e lazer, então sou formada nessa área como técnica, né? Depois me graduei em arquitetura e urbanismo. Sou carioca da Gema, tá, gente? Fiz a faculdade ali ali aqui perto. Ah, arrasou. E aí eu fiz essa faculdade de arquitetura e urbanismo, me especializei em empreendedorismo. Na faculdade, eu já olhei para o lado ali, eu vi que eu tinha que construir ali um conhecimento para poder entrar no mercado de trabalho, que eu não conhecia nenhum arquiteto, nem nada. Então, no primeiro período, eu já comecei a estagiar. Então, ali eu fiz um estágio numa área ali de maquete física. A arquitetura tem essa parte de restauração, de construção de maquete física. De lá, eu fiz algumas monitorias, e aí fui para estágio numa empresa um pouquinho maior, que era a parte de projeto executivo, também era uma parte ali relativamente criativa, né, que a arquitetura geralmente o pessoal tende mais aí para essa área, mas houve uma oportunidade de uma empresa bem grande para ir para a área de legalização. E aí nessa migração ali foi realmente um novo mundo, é uma parte burocrática que normalmente quem faz arquitetura não gosta muito, então se abriu ali um portal. E eu acabei me apaixonando por questão das estratégias, do relacional que está envolvido. E aí eu fui fazendo carreira numa área parecida ali. Então, depois de estagiar na parte de legalização, eu fui para ser assistente numa construtora, para a parte de habits, que é uma parte prima ali de legalização. E aí depois eu vim para a Globo para licenciamento, que também é uma área prima, só que aqui numa extensão muito maior, que a atuação da Globo é gigantesca. Então, não se restringe só à questão de obra, né? De licenciamento de obra, de requerente nesse aspecto. Aqui a gente tem vários projetos, várias iniciativas super legais que precisam ser licenciadas, ter sua conformidade legal. E aqui eu fiz carreira, entrei como júnior. Fui a pleno depois de um tempo, aí foi aumentando ali a responsabilidade dos projetos envolvidos, né? Fui a sênior depois, e aí ao longo disso a gente foi absorvendo também toda uma parte de eventos, que é super interessante, que aqui a gente faz bastante. E adquirindo também uma expertise que até fica a dica, já que a gente está falando de liderança, né? Acho que essa coisa da visão cross de governança, né? De indicadores, de dados, isso é importante em qualquer área, qualquer atuação. Então, tive a oportunidade aqui, desde júnior, na verdade, a ver muito isso. E aí, recentemente também, você falou ontem, tem 4 meses aí de coordenadora. Assumi esse desafio de consolidar na nossa área aí essa parte, né, de eventos e de externas também, tanto na parte de licenciamento quanto de locações. Então é um escopo bem amplo aí, bem desafiador, e tô nesse caminho há 6 anos na Globo e alcançando aí esse desafio. Arrasou, que legal. Você falou que você fez arquitetura, né? Fiz. Eu fiz, olha que louco, eu fiz cenografia indumentária na Unirio. Eu também mexia muito em maquete, eu criava essas maquetes e tal. Ai, que legal. E hoje aqui na Globo eu trabalho como editor, né? Editor de mídias audiovisuais, né? Que
pega o conteúdo e corta. Mas como a gente vê, né, como é importante a gente passar, né, por essas áreas e tal, porque, querendo ou não, quando a gente passa por esses cursos, por vários momentos, isso vai somando para a gente se tornar o profissional que a gente é hoje, né? Com Um certeza. profissional com várias visões, não Exatamente. exatamente só naquela área, mas às vezes a gente faz uma área que parece que não tem nada a ver, mas que na verdade soma e muito para a função que a gente tem hoje, porque, né, as funções elas mudam, né? Hoje a gente está assim, amanhã a gente está em outra, mas o que importa realmente é esse conhecimento que a gente vai adquirindo no decorrer do tempo. Achei muito legal. A diversidade pode ser legal em todos os aspectos, É, né? Nossa, com certeza. Você gostava de fazer maquete? Gostava. É, Gostava. eu gostava também, mas eu sofria às vezes um pouquinho. É. Mas, Madrugada era um pouquinho mais sofrido. não, é verdade, colar tudo, uma loucura. Ô, Heiler, você que tá aí, remoto, Oi. conta pra gente sobre a sua carreira. Nossa, minha carreira é um across, porque, assim, minha família se dividia, né? Assim, acredito que como todo mundo que tem parente no interior, sempre tem a parte do interior e a parte da capital. Então, a minha família se dividia entre o interior do estado e a capital. Eu morava em Macaé na época e era jovem aprendiz numa empresa de poço de perfuração de petróleo, porque lá tudo é offshore, né? Naquela região ali. O Nick sabe bem como sei as muito coisas bem. são. Aham. Naquela região da Bacia de Campos. Então, eu queria ser administrador, né? Fazer administração, porque eu olhava o RH e eu falava, bom, no RH as pessoas conversam com as outras, diferente das outras áreas. Então, acho que eu vou fazer administração, que era o que eu queria. Naquele momento, se provou um grande erro, assim. No final das contas, eu não quis. Minha vida nunca foi, foi por esse lado. Eu acabei terminando o contrato ali de jovem aprendiz e decidi dar uma virada porque eu queria fazer jornalismo, basicamente. Decidi que ia fazer jornal e fui morar no Nordeste. Passei no Enem e fui morar em Alagoas. Fui para Maceió e estudei jornalismo na Federal de lá. Você foi Ahn, sozinho? Conheceu alguém Fui lá? sozinho, Que fui isso? sozinho, Nossa, foi lá assim. pra E Lagoas isso sozinho. tem Coragem. completamente a ver com o fato de eu ser LGBT, assim. Eu não via naquele momento, eu não via estar no Rio de Janeiro como algo saudável, de certa forma, para mim, porque esse era o mundo que eu conhecia e eu queria uma coisa diferente, assim. E, basicamente, a chance de ser eu foi ter ido para outro estado. E foi incrível, assim. Eu cheguei na faculdade bem ingênuo, assim, de tudo. Acho que conhecer o mundo acadêmico, conhecer o que eu queria, conhecer o jornalismo, foi algo que me abriu portas de uma forma muito interessante. Só que assim, né? Família, família, Rio é Rio, e me deu muita saudade. E chegou uma hora que eu falei, bom, eu já me formei, já estou trabalhando aqui há um tempo, fui assessor durante um tempo, trabalhando lá e decidi vir para cá. Só que como eu não tinha feito nenhum networking aqui, porque, ora, minha faculdade foi lá, falei, bom, eu preciso voltar de uma forma que me motive, que eu não fique com uma mão na frente e outra atrás. E eu já queria fazer essa mudança para o mestrado, porque eu sempre estudei TV e história da televisão brasileira, em específico. Falei, bom, eu volto para casa, mas volto com propósito. E aí eu vim fazer o mestrado, mas aí eu fiz toda a seleção morando fora, assim. Então, e na época as coisas eram escassas, então era papo de 41 horas no ônibus para vir fazer prova. E foi isso que eu fiz, assim. Eu vinha, fazia a seleção e voltava para trabalhar, para fazer as coisas. Por fim, passei, voltei para o Rio, aí aí não voltei para Macaé, né? Comecei a morar aqui. Tô há 5 anos já morando aqui na capital, e aí fiz o mestrado e depois fui para o doutorado. E a minha vida acadêmica tem tudo a ver com o que eu acabo fazendo, né? Na vida profissional, porque me especializando em história e memória da televisão brasileira, acabei vindo para a Globo através desse lugar mesmo de entender um pouco como é que a emissora se comporta em relação à memória, em relação à história, como é que a Globo se insere na história do país, primeiro, né, através do jornal, depois rádio, depois televisão.
especificamente na TV. E aí eu tô há 2 anos aqui trabalhando basicamente nisso, contando a história da Globo para que as pessoas conheçam e consigam pesquisar, enfim, através do que a gente vem feito aqui. Arrasou, que delícia, né? Muito legal. Falar da história da Globo, conhecer a Globo desse jeito. Eu li um livro muito bom, que é a Biografia da TV Brasileira. São 2 volumes, muito bom, são 2 volumes, assim, grossíssimos, tipo 600 páginas cada volume. Mas é muito bom, né? Porque a gente, ainda mais a gente trabalhando aqui na Globo, a gente consegue ter uma noção. Caramba, olha como isso aqui se ergueu. Olha quanto tempo, olha quanta história, olha quanta estrada passou para a gente estar aqui hoje. E a gente está vendo também uma mudança muito significativa, né? Dentro da empresa, com as questões da diversidade e tudo mais. Mas agora estamos ansiosos. Denilson, conta pra gente, como é que é a sua história aqui na Globo? Então, a minha história profissional, né? Eu acho que eu preciso contar um pouco da minha história da família, né? Muito brevemente, que fala muito de quem eu sou hoje e quem eu sou como profissional, né? Minha família vem lá do sertão do Ceará, né? Cidade chamada Canindé. Minha mãe, guerreira e nordestina, conseguiu sair com 14 anos para a capital e abriu portas para todo mundo conseguir também traçar seu caminho e evoluir. E desde jovem eu escutava a história dela e pensava assim, poxa, se ela com tanta dificuldade conseguiu tanta coisa, né, eu tenho que conseguir ainda mais, né, eu preciso correr atrás. E isso me deu muita força para passar na faculdade de engenharia, né, sou formado em engenharia mecânica lá no Ceará. A faculdade de engenharia mecânica, que do turma de 60 pessoas, eram 58 homens, né, então aquele meio bem Machista. machista, mas ao mesmo tempo foi muito construtivo para mim também como pessoa. No 4º ano, vim para o Rio de Janeiro, onde eu terminei o último ano de engenharia aqui no Cefet do Rio de Janeiro. Essa minha mudança também tem muito a ver com a minha pessoa LGBT, né? Que eu vim para viver com meu marido, com quem hoje vou completar 16 anos de relação. Aê! Bastante coisa. E aqui eu consegui meu primeiro estágio como engenheiro. Posteriormente, vim para a Globo já como engenheiro pleno. Dentro da Globo, consegui passar para engenheiro sênior. E tem 3 anos que hoje eu sou coordenador aqui na Globo, né? Mas ao mesmo tempo, assim, é uma trajetória muito bonita, né? Eu acho assim, que teve muita evolução, muito crescimento. Depois disso, eu fiz aí uma pós-graduação no IME, em refrigeração. Depois fiz uma pós-graduação em automação. Hoje estou fazendo um mestrado em gestão empresarial. Mas durante todo o meu período como engenheiro, né, eu não consegui. Eu estava dentro do armário corporativo, vamos dizer assim, né? Por mais que dentro da minha família, para amigos, né, todo mundo tivesse a vida aberta, quando eu entrava na empresa, eu estava nesse armário corporativo, que é um armário que é pesado, né, para você manter. Mas como coordenador, eu sentia a necessidade de quebrar esse armário, de poder falar abertamente, né? Você como uma liderança, né, você precisa realmente se conectar com as pessoas, construir relações de confiança. E como fazer isso? Você está ali omitindo o principal aspecto da sua vida, né? Então, eu consegui quebrar essa barreira e para mim foi muito positivo. Então, assim, eu acho que todos esses aspectos conversam muito, né? Tanto o aspecto Denilson LGBT, Denilson líder, né? Então, a minha trajetória está sempre cruzando muito, e o sucesso que eu tenho hoje, que eu como coordenador, né? Hoje eu estou aqui como coordenador também por toda essa transformação que eu tive aí ao longo do tempo. Maravilha, legal, né, gente? É realmente uma estrada. E eu, quando eu entrei na Globo, eu tenho 4 anos de Globo. Fiz 4 anos mês passado. Tenho 4 anos de Globo, eu entrei como assistente audiovisual, né, gravando novela. Eu era da luz. Então, quando tinha um refletor, pá, eu ia lá, né, trabalhando com fotógrafo, né, com outros assistentes também. A gente ajeitava ali a luz também, um ambiente majoritariamente de homens. Isso quando eu entrei, porque hoje, inclusive, teve até uma oficina recente que foi aberta exclusivamente para mulheres. Então entraram 30 mulheres maravilhosas também para entrar como assistente. Quando eu entrei na minha turma também, que foi em 2020, já foi uma turma voltada para as questões da diversidade. A minha turma, acho que foi 60 pessoas, mais ou menos assim. Tinham muitas mulheres, tinham muitas pessoas negras, tinham muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+, também. Então, quando eu entrei, também me senti abraçado aqui dentro da empresa em relação às pautas da diversidade. E 2 anos depois, eu migrei para a área da pós-produção, para edição, né, trazendo todo esse contexto. Você falou que você fez no Cefet, né, aqui no Rio de Janeiro. Isso, fiz o último ano no Cefet. Eu fiz um estágio no Cefet também, ó. Estamos todos conectados, ó. Cenografia, Cefet, olha só. Fiz um estágio no Cefet, porque eu sou técnico de telecomunicações também. Olha só, eu até pensei em fazer engenharia um tempo, teve um tempo Pensei também. que eu fiz um tecnólogo de redes de telecomunicações, mas depois eu saí para fazer cenografia, olha só, né? Você virou. Virei completamente a chavinha, foi uma loucura, mas olha só onde estamos aqui, né? E graças ao curso técnico que eu fiz, porque ele foi o pré-requisito para ser um assistente audiovisual. Às vezes as pessoas nem sabem que para entrar na Globo não é assim, nossa, precisa ter indicação, precisa ter aquilo. Não. Vamos ver os pré-requisitos,
depois que a gente vê os pré-requisitos, vamos nos candidatar e a gente vê um processo normal, assim como qualquer outra empresa. Mas com um técnico de telecomunicações, eu consegui entrar aqui na Globo e fiz o estágio lá no Cefet também. Olha só Bacana. que loucura. Que legal. Mas aqui nosso papo hoje, né? Como a gente pode ver aqui no fundo aqui do Heiler, né? Histórias de carreira e inspirações LGBTQIA+, né? Qual a importância, Nick? Pergunta pra você. Qual a importância da gente ter uma liderança que seja LGBT, né? QIA+, né? Qual a importância dessa representatividade pra gente quando a gente já tá dentro de uma empresa, tá dentro de um ambiente e a gente vê essa liderança? Na sua percepção, o que você acha? Bom, eu acho que a palavra representatividade é a palavra que eu coloco normalmente como um divisor da minha história, em muitos momentos. A representatividade me moveu em muitos momentos da minha vida, e aí eu vou explicar o porquê. Eu vou colocar o meu lugar para passar o meu ponto de vista. Eu sou um homem trans, então começou, eu acho que a representatividade começou a mexer comigo sem eu nem perceber. Eu morava numa cidade de interior, trabalhava numa empresa que era relativamente pequena, a gente tá falando de 300 funcionários, onde e aí na minha carreira, desde que eu entrei como estágio, a minha transição eu iniciei minha transição tem apenas 2 anos, então é muito recente. Uhum. Eu já como estágio, e aí sempre sendo sempre da comunidade LGBT, esse lugar sempre foi muito ativo para mim. Eu fazia sempre alguma coisa com isso nos espaços que eu estava. E dentro do meu ambiente corporativo, isso começou a ser muito. Por quê? Porque faltava representatividade. Eu era praticamente a única pessoa. Quando eu tomei a consciência de que eu era uma pessoa trans e que eu iniciaria a minha transição, eu parei e pensei assim, e agora? O que eu faço? Porque eu olhava para o lado, a sociedade, a cidade que eu vivia, eu não via representatividade nenhuma, não tinha ninguém. E eu não recebi um manual para fazer uma transição, um manual de o que é uma pessoa trans, o que eu vou passar, o que eu vou viver, como vai ser isso não existe. É um processo que você vive ele é um processo gigantesco. É ter coragem e aí, quando eu tomei a decisão, e aí eu olhei para a cidade que eu morava e aquilo me assustou. E aí eu consegui fazer o movimento, fiz o movimento da pessoa, Nick, mas eu ia para o meu ambiente de trabalho e eu me dava outro nome. Eu não era o Nick ainda. E isso começou a me incomodar demais. Por quê? Por que isso está acontecendo? E aí, a mesma coisa, eu trabalhava num ambiente portuário, sabemos que podemos dizer uma grande porcentagem homem, uma liderança e lugares importantes dentro da empresa completamente cis, hétero. Então, foi o lugar que foi mais difícil para mim ter coragem de fazer, assim, porque a partir do momento que eu falasse, eu não sabia como que seria o processo daquilo. E aí, quando eu fiz esse movimento, e aí eu chamei o meu líder direto na época, chamamos o RH, isso foi muito bem conduzido. Mas o que eu já era, a figura que sempre aparecia LGBT, eu virei a figura. Era absolutamente o tempo inteiro. Eu acho que, na minha opinião, eu posso falar disso porque é o que eu senti, foi o que mais me incomodou para sair daquele lugar. Porque o meu ambiente corporativo é o lugar do profissional. Uhum. Eu sou o profissional Nick aqui dentro. Eu tenho o meu lugar, eu tenho a minha história, eu não posso deixar lá fora, como o Denilson fala, sair do armário no ambiente corporativo. Não é fácil, foi o que mais demorou para acontecer na minha história. E quando aconteceu, eu me senti extremamente invadido. De forma que, tudo bem, fizemos um excelente processo, acolhedor, com todo o apoio, mudança de nome imediato, sabe? Independente se o documento social estava pronto.
uma condução ali de chamar a equipe e falar, olha, a partir de hoje é Nick. Mas aonde isso foi parar, o que isso me desgastou emocionalmente, a quantidade de exposição que eu tive. Aqui a gente está fazendo um podcast com pessoas que representam. Eu fazia rodas de conversa em reuniões online, por exemplo, onde eu era o lugar para falar de como eu sou, onde eu vivo, o que eu faço, enfim, essa coisa bem... com essas pessoas, essa quantidade de pessoas, todo mundo de câmera fechada me ouvindo por uma regra, escutando ali. Uhum. E isso constantemente acontecendo, até que... E eu olhava para o lado, assim... Aí você olha para a liderança da empresa como um todo, você não vê. Você olha para a equipe do lugar, você não vê. Você olha para... Eu saía do meu ambiente de trabalho, eu ia para a cidade que eu morava, eu andava na rua, numa cidade de interior, todo mundo conhece todo mundo. Eu andava na rua, as pessoas olhavam, as pessoas... Eu passava... Eu uso a seguinte frase. Eu era lembrado que eu sou uma pessoa trans absolutamente todos os dias. E eu não quero isso pra minha vida. E aí, por isso que eu falo que a representatividade me moveu em absolutamente todos os lugares, assim. Dentro e aí eu posso falar de toda a minha história, que aí fala com a carreira, né? Dentro de faculdade também não foi um ambiente fácil, fazer um processo de transição. Infelizmente, fazia uma faculdade onde a instituição não quis fazer, então eu tive que me afastar para não passar o simples constrangimento de entrar numa sala e uma chamada não tá com o meu nome. E hoje, quando eu cheguei aqui no Rio, quando eu cheguei aqui na Globo, eu não... Acho que a gente falar de um mundo perfeito, a gente não vive um mundo perfeito em absolutamente nenhum lugar. Mas eu saio na rua hoje, nada acontece. Só o Nick. É o Nick andando na rua, entendeu? E eu acho que dentro da Globo, principalmente, pra mim, isso é um lugar muito confortável. Eu pensei muito antes de voltar a um lugar de diversidade e inclusão num ambiente corporativo. Mas é engraçado que quando eu cheguei na Globo e olhei pro lado, isso foi uma decisão imediata. Eu quero fazer parte. Porque você é uma soma. Você tem muitas pessoas iguais a você. E assim, aqui é você profissional. A gente, enquanto comitê, é fora o nosso profissional. É o Nick, é o Denilson, que fazem parte do comitê pelo lugar que eles têm. E ali eles têm coisas para somar, sabe? Isso é representatividade. É o meu ponto de vista, é o meu lugar que pode fazer uma diferença para alguém que está chegando. Pensar numa ação importante que vai fazer diferença para muitas pessoas. E liderança, eu acho que eu não vejo só como um lugar de gestão. Liderança, a gente pode ter liderança em milhões de espaços. Mas eu acho que quando eu olho hoje pro meu ambiente corporativo, eu vejo que a diversidade ela é muito além daquela regra que muitas empresas hoje tratam como uma política. Porque hoje isso virou uma coisa necessária e importante, de destaque. E eu não vejo isso aqui. Eu vejo que a Globo usa a diversidade e inclusão para tornar um ambiente seguro e confortável para absolutamente todas as pessoas, dando oportunidade para todas as pessoas. E quando eu olho para Renata, coordenadora, quando eu olho para o Denilson, coordenador, assim, acho que eu não preciso falar mais nada, né? É ver que é isso, a gente chega a esses lugares, E eu tenho um pensamento assim, eu acho que a empresa tem que sair do armário, né? Tem uma forma de falar, né? Porque, assim, às vezes dentro da empresa você tem essas pessoas, mas as pessoas não têm visibilidade, né? Não tem espaço de fala, né? E as pessoas naturalmente LGBTs que estão nas equipes não enxergam essas pessoas também que estão nas Exatamente. lideranças e pensam assim, poxa, eu posso ter esse espaço, eu posso estar ali. Se você não dá espaço de fala, você não dá essa visibilidade, naturalmente isso se perde, né? Numa empresa de quantos mil funcionários. Exatamente. A Tatá me chamou pra participar aqui, beijo, Tatá. E assim, houve outros convites ali por parte dela, e eu não participo do Comitê de Diversidade. Eu não sou uma estudiosa do tema, apesar de vivenciar, sou lésbica, tá, gente? Sou mulher lésbica. Mas quando ela falou
que a gente pautaria a liderança e a representatividade na liderança, eu já aceitei de imediato justamente por isso, porque eu acho que, assim, a comunidade LGBTQIA+, ela, por vezes, assim, não tem um acolhimento na base, né? Não é o meu caso hoje, graças a Deus, meus pais estão super comigo, tenho uma noiva maravilhosa também, eu tenho uma base forte, mas a gente sabe que essa falta, esse problema em casa, às vezes gera inseguranças e a própria autoaceitação também acaba sendo uma problemática. Então, por vezes, as barreiras que as pessoas encontram são até internas, né, e de base, assim, para alcançar uma segurança para ocupar espaços. Então, acho que a representatividade fomenta que as pessoas se sintam mais seguras para exercer isso, para chegar lá, para entender que é possível, né? Então, por isso, eu achei importante, assim, a gente estar aqui falando. Com certeza. Importantíssimo esse momento, esse papo, esse encontro. Quantas pessoas vão estar assistindo aqui agora e vão falar, caramba, realmente, ou então estão numa empresa que não tem, né, essas diretrizes, não tem todas essas ações, e assim mesmo vai tentar se movimentar de alguma forma ali dentro. E assim, tá, eu tô fazendo 10 anos de Globo, né? E assim, durante um bom período eu tava dentro dessa área corporativa e não tinha essa, vamos dizer assim, coragem de fazer esse movimento muito por uma questão pessoal minha, né? De amadurecer isso pessoalmente também. Eu acho que você tem que estar preparado para fazer esse movimento. Acho que quando você conta uma mentira há muito tempo, fica difícil você conseguir sair dela naturalmente. Isso envolve um desgaste emocional muito grande. Mas o movimento de cultura da Globo também me apoiou muito nisso, né? Eu entender que a empresa de fato está apoiando, que ela está dando esse espaço para as pessoas e eu me senti seguro para fazer isso. Eu me senti que o espaço que eu estava vivendo, né, que eu estava aqui trabalhando, era um espaço seguro. Então esse movimento é muito importante para a gente. Sem dúvidas. Acho que tem algo que o Nick falou que é muito importante, assim, que é enxergar o profissional e a partir desse profissional a gente vai sendo quem a gente é. Quando eu entrei na Globo, eu trabalhava anteriormente de assessor e eu nunca fui muito à vontade, apesar de, enfim, ser um homem gay, afeminado e tal, eu nunca me senti à vontade para ser quem eu era, digamos assim, de fato no trabalho, porque eu acho que como ser assessor e ser assessor é sempre você estar muito dando a cara a tapa para um assessorado, e aí a imagem dele acaba sendo vinculada à sua, é um pouco complexo isso. E aí quando eu vim para a Globo, eu logo mandei um e-mail para minha chefe, que virou minha chefe, né? Falei, olha, eu pinto as minhas unhas. E eu queria saber se existe alguma questão em relação a eu ir trabalhar com as unhas pintadas, porque é assim que eu me vejo, assim que eu gosto de estar. Eu sou dessa forma. E aí ela falou: não, não, que isso, não tem problema nenhum. Você pode vir com suas unhas pintadas e vai dar tudo certo. Assim, e deu. E é esse tipo de coisa, porque isso é uma coisa que você olha e fala, poxa, que coisa boba, isso não faz sentido nenhum estar preocupado com isso. Mas pra gente que é LGBT faz sentido, porque nas mínimas coisas a gente aprendeu a ser podado ao longo da vida. Então, sair do armário corporativo, ser enxergado como um profissional, sendo quem você é, acho que pra gente é uma coisa muito importante. E aí é uma coisa que eu enxergo também na Globo, assim, é essa coisa de você chegar e conseguir ter a liberdade de ser quem você é, profissionalmente e, de certa forma, também na sua vida pessoal, assim, a gente chega, a gente conversa, a gente, claro, tudo dentro dos limites profissionais e corporativos, mas acho que a gente chega, a gente conversa, a gente consegue ser quem a gente é, sem precisar ficar se podando, se ser quem você é vai, de certa forma, manchar ou macular a imagem da empresa que você está vinculada. Acho que uma vez que a Globo coloca como cultura o fato da gente, de ter o Brasil aqui, de ter pessoas reais como elas são aqui dentro, ela também acaba assimilando essa nossa vontade de ser quem é. E assim, às vezes eu me sinto mais à vontade sendo quem eu sou aqui do que em outros espaços que podem até se vender como algo muito inclusivo, mas que de fato não são. Então, assim, é uma coisa que faz muita diferença e é parte da gente, né? É muito bom viver isso. Com certeza, sem sombra de dúvidas. E Denilson, quando a gente não tem essa liderança LGBTQIA+, ou algum membro da equipe, alguém que a gente consiga ver e se sentir representado, qual a importância de ter os aliados nesse momento, né? Os aliados, eu digo que são muito importantes, né? Assim, a liderança é diferente de autoridade. A autoridade é algo que você dá para alguém. Então, a empresa me dá autoridade como gestor, né?
mas cada um tem a sua liderança e pode exercer seu papel dentro do tema, né? Então, os colegas de trabalho podem criar um ambiente seguro, pode dar espaço de fala. E um outro ponto também que eu acho dos aliados, quando a gente fala em aliados, a gente olha muito pro lado, né? Olha muito para quem tá ali com você, o colega de trabalho. Mas o aliado pode ser um gestor, pode ser o diretor. Exatamente. E é muito importante que sejam eles, para eles poderem apoiar e te dar espaço dentro da empresa, né? Fazer com que você tenha a oportunidade, dar ali uma mentoria, dar um apoio para que você possa se desenvolver. E se no momento a empresa não tem essa representatividade na liderança, que ela passe a ter no futuro, né? Que isso. tem a oportunidade dessa pessoa que está na base, que é uma pessoa LGBT, possa crescer profissionalmente e a empresa desenvolver esse caminho de representatividade, né? Então, acho que tem que ter esse pensamento e esse caminho aí a ser corrido. Com Eu certeza. acho que foi uma coisa que fez muita diferença pra mim, assim, de tudo que eu coloquei aqui foram os aliados que eu encontrei no meu caminho. Principalmente nesses lugares que eu estive anteriormente, assim. Como em muitos lugares eu era o primeiro, então encontrar pessoas no meu caminho que minimamente se aliavam a mim e compreendiam o que eu estava falando em coisas simples, tá? Por exemplo, na empresa anterior, uma simples mudança de nome, se o meu gestor direto, que era um gestor de nível mais alto dentro da organização, ele não entrasse ali como um grande aliado e falar amanhã eu quero tudo ajustado, não ia acontecer. Eu não ia ter essa força sozinho. Ninguém conhecia. Em muitos lugares, muita gente me responde assim: nossa, eu não sei. Eu não sei como fazer. Às vezes você vai fazer um exame de sangue. Quando eu não tinha ajustado meu documento civil, ainda a pessoa olhava pra mim e falava: buguei. Dá tela azul na pessoa, não sei o que é. E aí você sozinho nessa exposição o tempo todo, porque assim, o emocional da pessoa não tem como ficar, né, estável. Então, você ter aliados, e aí é amigo, é colega de trabalho, é gestor principalmente, eu acho que assim, eu não vejo como um gestor não ser aliado. Em absolutamente toda a diversidade, assim. É o papel do gestor ser aliado e olhar de fora. É olhar, tipo, como... Citando esse exemplo que eu falei, o meu gestor, ele me chamou quando eu tive o conforto de falar pra ele que eu entrava no meu ambiente de trabalho e passava a ser quem eu já tinha matado dentro de mim. E aí ele olhou pra mim e falou assim: isso não vai existir aqui dentro. Eu vou fazer o que tiver que fazer pra que a partir de amanhã seja diferente, assim. Ele nunca tinha conhecido uma pessoa trans na vida dele, nunca tinha vivido nada parecido. Mas ele foi um aliado, ele olhou enquanto ser humano. E eu acho que em todos os lugares isso. A gente fala que a comunidade LGBT, somos uma minoria. Não é. Não somos minoria. Não somos minoria. Mas muita gente também tem medo de se colocar pelo que se expõe quando faz isso. A pessoa ela quer se tornar aliada. Como é que ela pode fazer para se tornar essa aliada? Exemplo, tá numa roda de conversa, escuta um comentário LGBT-fóbico. Cabe essa pessoa repreender naquele momento? Com certeza. Como é que vocês percebem esse tipo de... Principalmente na ausência das pessoas, né? Porque hoje, na frente, é raro você ver. Principalmente, por exemplo, no ambiente corporativo, ninguém vai fazer nada na sua frente. Mas o por trás. E aí, como é que os aliados são pra defesa nossa, sabe? Isso pesa muito, que ninguém sabe a tua realidade realmente, né? Às vezes você é uma pessoa LGBT, você tá naquela situação, a pessoa não sabe, você não saiu ainda desse armário, né? E você acaba vivendo aquele preconceito e se trancando cada vez mais ali dentro dele, né? Então, assim, ter alguém que fale, né? Que, olha, não vi a graça da piada. Até um ponto sobre isso, assim, quando o Denilson falou da história dele, até pensei que eu sempre cheguei com o pé na porta, né? Acho que eu fujo um pouco do estereótipo de mulher lésbica. Então, pra precaver antes de ter alguma coisa, antes de passar por algum episódio, já falo logo, dou um jeito de comentar, e aí já deixo todo mundo sabendo que eu sou. Mas eu acho que o ponto é assim, até além da questão da nossa comunidade, né? O respeito. A gente precisa respeitar Exatamente. o próximo, as diferenças, as escolhas, as características, né? As pessoas são diferentes por si só, todas elas são muito diferentes, e a gente respeitar isso e acolher isso, acho que é o principal, assim.
Independente da situação, do ambiente, se é corporativo, se é Exatamente. fora. E tratar normalmente, né? Acho que esse ponto entrou aqui, né? Depois que eu fiz essa saída, a minha equipe foi maravilhosa, assim, não mudou nada. Com a minha gestão não mudou nada. Então, assim, às vezes você fica pensando, poxa, eu poderia ter feito isso antes, né? Pra mim teria sido mais simples, né? Mas, enfim, acho que tudo é um processo e tudo tem seu momento. Mas é você tratar normalmente no trabalho. É mais uma pessoa. Não tem que mudar nada, não tem que ser diferente. É tratar normalmente, é isso. E acho que o diálogo também com os aliados, porque assim, nós somos de uma sociedade que é completamente, não completamente, mas acho que sim, tem bases muito fortes no que é contrário ao que a gente pensa, né? Muito machismo, muito racismo, muita LGBTfobia. E aí, eu acho que o diálogo é importante para dizer, não, isso está doendo. Tá, pode ser que você não tenha falado uma coisa que não foi legal, que foi legal para você, mas para mim não foi, assim, eu acho que o próprio ser aliado, ele também acaba sendo forjado pelas nossas vivências, pelo modo que a gente se coloca. Claro que no ambiente corporativo você não vai arrumar uma briga ou fazer um barraco, claro, depende muito do que está acontecendo, mas eu acho que dialogar é muito importante, dizer, bom, doeu em mim, acho que é melhor não fazer essa brincadeira, ou comunicar, fazer qualquer coisa, porque às vezes, assim, por mais ingênuo que possa parecer, a gente é forjado numa sociedade tão complicada que às vezes a pessoa acha realmente que ela não está fazendo mal. Ela acha que é uma brincadeira, sei lá, de vestiário, acha que é uma brincadeira. Mas eu sempre brinquei dessa forma, tá, ok, mas então sempre vai acabar agora, porque não foi legal essa brincadeira, eu acho que não está sendo maneiro, e acho que o diálogo também faz essa ponte entre para entender mesmo e para forjar aliados, assim. Eu acho que o aliado, ele sai um pouco do... Ele tem que sair do ponto de vista dele. Sim. Porque quando a pessoa não é da comunidade, não é uma... Enfim, não tá inserida em várias coisas que foi citado aqui, inclusive racismo, preconceito, LGBTfobia, enfim. É confortável o lugar dele. Então, é fácil falar, nossa, mas eu nunca pensei por esse lado, mas eu nunca ouvi isso, eu não sei isso. Gente, a gente também, né? A gente não fez nenhum caminho muito diferente para saber, conhecer. Eu acho que conhecimento está disponível hoje para absolutamente todo mundo. Mas eu acho que o ato de saia do seu ponto de vista e pensa como que pode ser para o outro isso aqui. Isso até internamente, tá? Porque, por exemplo, a minha vivência é completamente diferente da sua. É, Assim, até pela questão que eu pautei, assim, pra você, às vezes chegava antes de você né, a sua questão de estar na exatamente. comunidade. O meu, por exemplo, eu preciso avisar. Exatamente. Então, assim, é completamente diferente a vivência o internamente. meu caminho foi, inclusive, invertido no jogo, né? Num ambiente corporativo, por exemplo, o que valia mais era o meu lugar enquanto pessoa LGBT e o meu profissional foi esquecido. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Pois é, o que tá acontecendo? Uma loucura, né? O Heiler, você que tá aí, diga pra gente, você fez um mestrado, né, em comunicação com o tema da Xícara Silva, não foi? Fiz um mestrado em Comunicação e Cultura na UFRJ, e aí na UFRJ eu estudei Chica da Silva, a novela. Que maravilha. O tema do seu mestrado foi Xícara Silva como acontecimento. Telenovela, raça e sexualidade no Brasil dos anos 1990, né? Sim. Muito bom. Agora a pergunta, essas obras que a gente vê assim na televisão, né, principalmente que era Globo e tal, como é que isso impacta a sociedade? Como é que foi para você estudar tudo isso e ver esse impacto, enfim, dessas obras que acontecem na televisão para a sociedade como um todo? Olha, acho que é imprescindível, né, pensar que a televisão, ela moldou esse país, basicamente, né? A gente tem referências, a gente tem noção de quem nós somos, muitas vezes, noção da diversidade, mesmo morando em lugares, existindo em lugares que não são diversos por causa da TV. E aí a novela cumpre esse papel social de certa forma, anunciar, mostrar para o Brasil o que o Brasil é. Muitas vezes não acontece, eu acho que a gente precisa pautar a questão, ah, não da falta de diversidade, porque eu acho que, mas
desse lugar da diversidade num lugar muito abjeto, assim. E aí eu acho que a televisão, ela, por muito tempo, ela lidou com o diverso de uma forma muito, muito secundária. Hoje as coisas mudaram, é interessante pontuar isso, mas acho que a nossa geração, ela foi uma geração que via muita televisão, né? A gente era muito inserido no meio da TV e que lidou muito com os impactos disso. Tanto para negros, quanto para LGBTs, quanto para pessoas com deficiência. Eu acho que mulheres também, enfim, eu acho que a televisão ela tem se moldado cada vez mais para poder não só pensar esse lugar, mas para dar voz a partir dessas próprias pessoas. Tem uma coisa, quando eu comecei, eu estudo Chica da Silva desde a graduação, assim. É, eu comecei pesquisando ali mais ou menos na metade da graduação, sempre fui muito noveleiro, e gostava muito de pesquisar televisão desde do início da graduação, mas aí lá pelo meio eu comecei a pesquisar novela. Eu fui num congresso uma vez e um professor que estava lá na interpelação falou: é, eu acho interessante ter personagem negro, mas não tem autor. Cadê os autores negros? Onde estão essas pessoas falando sobre esses personagens? Eu acho que seria muito interessante se tivesse. E hoje a gente vê, sabe? Não tem muito tempo que eu fiz graduação. E hoje a gente vê esse lugar sendo movimentado, sabe? A gente vê essa, essa diversidade sendo colocada em pauta, e eu acho uma coisa muito importante, principalmente porque a gente que... Bom, eu tenho 29 anos, não sei a idade de vocês, mas eu acho que eu sou de uma geração que conseguiu ver a televisão muito arcaica e consegue pautar essas transformações a partir do lugar em que eu comecei a me entender por gente, assim. E aí, estando na Globo, isso fica cada vez mais evidente. Bom, falando um pouco do meu mestrado específico, agora eu estudei Chica da Silva, né, que foi uma novela da Manchete, enfim, uma emissora que já acabou, um pouco em contraponto a outras mocinhas de novelas que falavam da escravidão na própria Globo. Então, assim, até mesmo estudando uma outra emissora, é impossível não passar pela Globo nessa coisa da televisão brasileira. E aí eu fui estudar, na graduação, estudei esse contraponto das mocinhas de televisão de novelas sobre a escravidão. No mestrado, eu fui estudar especificamente a novela da Manchete, e como o tecido social, naquele momento, absorveu a história da Chica da Silva a partir da, das, no- das matérias de 5 grandes veículos. Eu estudei jornal impresso na época do mestrado. E aí era entender mesmo como essas questões, né, que estão agora sendo pautadas no presente, enfim, telenovela, raça e sexualidade, eram pautadas naquele momento, naquele final, sobretudo na, na ocasião dos 100 anos da abolição da escravidão no Brasil. Então, a gente tem uma televisão que falava sobre a escravidão antes dos 100 anos, né, antes de 1988, e a gente tem demandas, enfim, dos movimentos sociais negros que exigem que essa televisão passe a falar sobre a escravidão de um outro modo, sobretudo incluindo heróis e heroínas negras nas pautas. E aí a gente vê isso enfim, nas novelas. E isso foi a grande chave do meu mestrado, assim, é entender como que a sociedade pauta a dramaturgia a partir desse evento específico, que foi os 100 anos da abolição da escravatura no Brasil. Muito E interessante aí, seu tema, hein? Gostei, queria ler depois, ah, né? É bem não, bom. Pra galera assistir também, pra ver.
Não dá. Boa, amigo. E olha que louco, né? A gente tá falando aqui sobre essas obras, sobre dramaturgia. Eu tenho um amigo, né, que é um homem trans, e ele falou justamente que depois que ele assistiu a novela da Glória Pérez, acho que foi A Força do Querer, se eu não me engano, que teve uma personagem, né, que transicionou no decorrer da novela, foi aquele ponto que ele tomou uma iniciativa para realmente também transicionar. Claro que, né, provavelmente ele já vinha sentindo isso, né, com ele e tal, mas pelo que eu lembro que eu já conversei, foi aquela novela que deu aquele start para as pessoas, né, num contexto geral, começar a entender, né, como é que funciona essa questão do transgênero e tal, e realmente se posicionar dessa forma. Então, como a gente pode ver, né, que como essas obras de dramaturgia, elas conseguem influenciar realmente tantas pessoas que estão aí e não tem nenhum tipo de suporte, ou não tem nenhum tipo entre aspas, conhecimento para dar esse primeiro passo, né, para começar nesse enfim, começar essa fase nova da vida. Exatamente. Falta isso, né? A gente não vê. E eu vejo, esse exemplo é gigante para representatividade. Isso é representatividade. Eu, por exemplo, como pessoa trans, eu soube há muito pouco tempo que era possível fazer e qual era o caminho de fazer. Porque isso não é acessível. A gente não tem informação disso normalmente, assim. E quando você vê isso acontecer na novela e vê como que o processo acontece e tal, Uhum. é uma forma gigante, assim, de conhecimento, informação chegar. E para quem tá ali e muitas vezes olha, eu, por exemplo, foi quando eu segui um artista trans um cantor trans no meu Instagram, e eu olhei pra ele e eu falei assim, não é possível. É possível. E aí, a partir daí é que eu falei, é isso. É isso. Desde sempre não me entendi na minha identidade em que eu nasci. Mas era longe da minha cabeça, assim, um possível processo de transição, por simplesmente nunca ter visto alguém, ou nunca ter visto acontecer. Acho que É, A TV tem esse poder, né, de quebrar as bolhas, né, é. de atingir camadas diferentes da sociedade, né? Então, o poder é grande e é importante trazer essas pautas, né, E eu trazer vejo esses como temas. papel da TV também. A Sim. Globo, olha o tamanho que a Globo tem, assim. Tudo que a Globo entrega ali numa novela, num programa, sabe? Aquilo chega pra muita gente. verdade, milhões e milhões de pessoas. Ah. E agora, Renata, a gente olhando assim para o futuro, olhando lá para frente, como é que você consegue ver, né, assim na sua percepção, como é que vai ser esse futuro de liderança, né, das pessoas LGBTQIA+, no setor do mercado de trabalho, nesse futuro dessa liderança? Como é que você consegue ter uma noção de como é que vai ser, assim, na sua opinião? Como vai ser, é difícil a gente precisar, né? A gente tem expectativas aí de que realmente haja ali o teste do pescoço um pouco mais fomentado, né? A gente está hoje numa empresa audiovisual que tem esse espaço e que fomenta muito e traz muito conhecimento, traz treinamento pra gente internamente, traz iniciativas, mas a gente sabe que nem todas as empresas têm essa linha e algumas têm, como o Nick também citou, né? Não tendo exatamente. Aham. Então a gente realmente espera que seja cada vez mais democratizado, mas que a gente tem que ter a consciência que nós somos players super importantes nisso também, né? Não pode ser algo que seja só da empresa em si, como uma entidade, né? Nós somos pessoas importantes nessa construção. E aí eu gostaria de destacar, assim, 2 aspectos. Eu acho que o primeiro é somos nós como comunidade LGBTQIA+, estarmos preparados, assim, no sentido de preparação profissional, preparação técnica. Aí até um disclaimer, né? O pessoal falou de pós. Eu fiz MBA de Marketing e Comunicação de Imagem e estou finalizando uma pós de Finanças. Então, por isso que eu falei que é um pupurri de várias coisinhas ali. Então, é importante a gente identificar ali o que a gente precisa melhorar ali e estudar em cima disso, obviamente, estar tecnicamente preparado para o lugar que a gente quer ocupar. E também numa questão de confiança, uma questão de entender que a gente pode sim chegar lá, se inspirar em pessoas que chegaram. Se a gente não encontrar essas inspirações, ter força para ser essas inspirações para alguém. Então, acho que é importante essa iniciativa da nossa parte de entender que podemos sim chegar. E do outro lado, digamos assim, dos aliados e de todas as outras
outras pessoas no momento de um recrutamento ou de uma promoção. Eu sou contra, assim, qualquer tipo de favorecimento, né, particularmente eu acho que o caminho da compensação não é o caminho, mas a gente se eximir dos vieses de confirmação, a gente entender que aquela pessoa tem características diferentes, ela tem traços diferentes e provavelmente ela tem potenciais completamente diferentes, virtudes diferentes das nossas e que a diversidade vai trazer coisas boas no final do dia. Então, a gente fazer um exercício, ter um autoconhecimento para poder realmente fazer nossas escolhas sem nenhum viés de confirmação, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito. Então, eu acho que esse papel é importante todo mundo exercitar todos os dias. Maravilha. Sim, eu sou muito confiante nas novas gerações, né? Eu acho que a turma que tá vindo é uma turma muito mais aberta, né? Muito com a cabeça preparada para essas mudanças. E eu realmente sou esperançoso. Eu acho que tudo tende a melhorar. A camada que tá vindo é uma camada que tá muito aberta ao novo, à diversidade. E naturalmente isso vai chegar. Isso vai chegar nas camadas superiores e espero que em breve a gente vai viver, no aspecto geral, não somente aqui na Globo, mas no mercado, ambientes mais diversos. Amém. É isso que a gente espera, né? É isso que a gente almeja tanto. E é isso que a gente está fazendo aqui também, né? Muitas pessoas vieram antes de nós, né? Já pavimentando esse caminho. Agora a gente continua aqui pavimentando esse caminho. E a gente espera que as pessoas que vão vir também continuem também pavimentando esse caminho para a gente conquistar essa igualdade, né? Geral, assim, para todo mundo. Gente, eu amei esse papo. Olha só, já Foi deu muito bom. tempo. Não acredito Maravilhoso. nisso. Muito bom. Poxa, então vamos fazer aqui nossa última rodada. Vamos fazer assim, vamos deixar uma mensagem final para quem estiver escutando a gente, para quem estiver assistindo a gente, né? Que mensagem a gente gostaria de deixar para essa pessoa que está escutando a gente agora? Vamos começar por você aí, Heiler. Conta aí pra gente, qual é essa última mensagem, essa sua consideração final para quem estiver escutando a gente aqui? Olha, minha consideração final é basicamente assim, eu acho que, para quem escutou esse papo até agora, é porque gostou. E porque as falas minimamente foram importantes e potências para que a gente consiga entender e estar num lugar melhor, assim, se potencializar para um lugar melhor, acho que essa é a questão. Então, que a gente consiga se enxergar como potência, que a gente consiga se enxergar como alguém que pode sim fazer as coisas, que pode estar na Globo, que pode estar em qualquer lugar. Eu acho que se eximir das forças que a gente tem é muito cruel para a gente que é LGBT. Não enxergar potência na gente é algo muito ruim. E existe um lugarzinho ali que só a gente consegue acessar, que é o lugar do ok, eu acho que eu posso fazer isso. E eu espero que esse papo tenha ajudado as pessoas a entenderem esse lugar, a entenderem que sim, existem aliados, a entenderem que sim, você pode ser acolhido, você deve ser acolhido, você vai ser acolhido. É o que a gente espera, acho que é o que a gente deseja, que é para nós, é o que queremos para nós, é o que queremos para todo mundo. E acho que é isso, assim. Eu espero que tenha sido proveitoso e que gere muitos frutos esse papo. Pelo menos para mim, aprendi bastante com vocês e gerou bastante. Todos nós tenho certeza disso. E quem escutou também, né? Aprendeu bastante. Denilson, conte pra gente. Então, eu acho que como mensagem final, que todo mundo esteja ouvindo, né? Pessoa LGBT ou não LGBT, líder ou não líder, saiba que você tem o seu espaço, você tem a sua oportunidade de liderança na construção desse caminho, dessa diversidade e um papel importantíssimo dentro disso. Então, entender como no seu dia a dia você pode contribuir e tomar ação em cima disso. Arrasou. É isso. Renatinha, conta aí pra gente essa consideração final. Primeiro, gente, desculpa, a gente, assim, tô zero acostumada a fazer um podcast, tá? Acabei de reparar que eu não olhei aqui pra frente, tô só olhando pro pessoal Eu aqui, também mas não olhei. foi num formato de papo aqui, Mas é bem assim mesmo. descontraído. Deixou a gente super à vontade, obrigada. Mas, bom, acho que vale reforçar muito o que os meninos falaram aqui, da gente se abraçar, da gente se acolher, primeiramente,
E ocupar ali os espaços que a gente quer ocupar, entender que a gente pode sim fazer isso, se preparar para isso, quem pode dar a oportunidade também, ter esse olhar crítico aí de que é muito importante e é muito legal a gente ter essas diferenças aí todas disponíveis no mercado. É bom para o mercado também, é bom para as empresas e é bom para a sociedade. Amém. Bom pra todo mundo. Nick, diga pra gente. Bom, eu acho que primeiro falaria o que a Renata acabou de falar. Primeiro é se acolher. Isso é um processo também. A gente tem que se acolher, a gente tem que tomar posse do tamanho que a gente tem, porque somos pessoas especiais. A gente vive muito mais desconfortos do que parte da sociedade, né? Então, a gente acaba construindo muito mais coisa na gente. E eu colocaria também como mensagem final eu acho que o que tá acontecendo comigo hoje vivo uma realidade completamente diferente do que eu vivia, foi o que eu criei e desejei e fui atrás. E é isso, que a gente lembre da capacidade que a gente tem. A gente é respaldado hoje. Então, o que acontecer, existe lei que protege, você pode encontrar pessoas no caminho, aliadas, que estarão do seu lado. E é isso. É isso. Gente, eu amei o papo. Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, Heiler, Nick, Denilson, Renatinha. É um prazer estar aqui com vocês. Eu adorei, aprendi muito. Tenho certeza que as pessoas também aprenderam bastante. E se você gostou aqui do nosso episódio, fica aqui, maratona, que tem outros episódios super especiais, principalmente aqui do nosso Comitê de Diversidade de FJI também, outros episódios maravilhosos. Então, fica aí, assista outros episódios e a gente se vê na próxima. Até mais.